Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Todos, que o Espírito do Deus vivo, o Espírito ressuscitador, que é o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, venha ressuscitar aqueles que participam desta live e que, por acaso, ainda estejam dormindo o sono da morte. Às vezes a pessoa está dormindo e não sabe. Ou melhor, ela não sabe que está morta. Para Deus, quando a pessoa vive no pecado, ela está morta. Quer dizer, não é morta fisicamente, não. É morta espiritualmente, emocionalmente. Porque você vê que o mundo que nós vivemos está nessa situação aí caótica. O mundo está morto para Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente, Deus veio pessoalmente a este mundo e deu a vida dele, deu a alma dele, pela alma daqueles que creem nele, que o aceitam como Senhor, que se sujeitam à sua lei, à sua palavra. Quando isso acontece, quando a pessoa aceita, então, ela é ressuscitada. É como, lembra quando Adão e Eva pecaram? Antes, eles não tinham problemas. Mas depois do pecado, eles arranjaram problemas para si e para toda a sua descendência. Então, quando eles pecaram, eles foram separados de Deus. Deus considera isso mortos. Foram separados, mortos para Deus. Então, quando uma pessoa quer uma nova oportunidade, porque oportunidade Deus dá para todos, não importa o grau de pecado que a pessoa comete, desde o momento em que ela se arrepende, ela reconhece o seu pecado, ela reconhece, ó, realmente, isso que eu tenho feito, isso que eu tenho sido, é algo pecaminoso. Então, ela se arrepende daquilo, se arrepende, não sentimento, remorso, não. Ela se arrepende deixando para trás, virando as costas para aquilo que ela fazia de errado. E começa a seguir a palavra de Deus. Então, ela sai do reino dos mortos, nos seus delitos e pecados, e entra no reino de Deus, que é o reino dos vivos, eternamente. Então, isso, minha amiga, se dá hoje, meu caro amigo, agora, desde que a pessoa sinceramente volte à prática daquilo que Deus ensina. Só isso. Eu não estou aqui fazendo apologia da Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode vir na Igreja Universal do Reino de Deus e continuar vivendo nos seus pecados, e aí o que vai acontecer? Vai continuar morto. Nós estamos falando de vir à vida, de você ressuscitar, porque os sinais da volta de nosso Senhor Jesus
estão aí patentes, claros, claríssimos. Jesus disse, preste atenção, quando os discípulos falaram, olha, Senhor, o templo, olha que beleza. E as pessoas, quando vão no templo de Salomão, elas ficam impressionadas com a ordem, a disciplina, não só a beleza, a estrutura, mas, sobretudo, a paz que a pessoa entra quando entra no templo de Salomão. Mas Jesus disse naquela altura para os discípulos, olha, você está vendo tudo isso? Toda essa beleza, toda essa grandeza, riqueza, glória, não ficará pedra sobre pedra. Então aquele templo foi destruído completamente. Esse templo, o Templo de Salomão em São Paulo, a réplica do Templo de Salomão em São Paulo, vai acontecer isso, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Agora, pensa comigo, se um templo de pedras maciças, pedras misturadas com concreto, ferro, aço, não ficará pedra sobre pedra, imagine o ser humano que é tão frágil, tão fraco, tão indefeso na sua própria estrutura. Qualquer dorzinha de barriga, a pessoa, você sabe como é que é. Qualquer probleminha que a pessoa tem, ela corre para um médico para pedir ajuda. E aí, ela entra naquele ciclo de tratamento. Mas, cedo ou tarde, minha amiga, meu amigo, se não ficaria pedra sobre pedra, e se cumpriu essa profecia de Jesus, se cumpriu. Ela se cumpriu no ano 70. Jesus nasceu no primeiro ano da era cristã. No ano 70, ele morreu com 33 anos e meio. Foi morto com 33 anos e meio. No ano 70, o Império Romano invadiu e destruiu aquilo tudo. Acabou, arrasou. Não ficou pedra sobre pedra. Se você for em Jerusalém, você não vai encontrar nenhum edifício. Você não vai encontrar. Você vai ver apenas as muralhas, não as muralhas do templo. Você vai ver as muralhas que envolviam o lugar onde estava o templo, mas nem o lugar do templo a gente vê. Então, o que Jesus falou, acontece. O que ele fala, acontece. Não ficará pedra sobre pedra. E imagine a carne. Imagine o corpo humano. Porém, para aqueles que se arrependem de seus pecados e é batizado nas águas, quer dizer, é sepultado nas águas, a sua natureza pecaminosa é sepultada, é o batismo nas águas. Batismo quer dizer sepultamento. É sepultada nas águas. Quando ela se levanta das águas, é para viver uma vida nova. Os céus se abrem e ela recebe o Espírito de Deus. Esse foi o processo com o Senhor Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Quando ele foi batizado nas águas, ele não tinha pecado nenhum, mas foi para cumprir a lei, para cumprir o protocolo. Ele foi batizado por João Batista. E quando ele se levantou das águas, os céus se abriram. E uma voz disse: "Este é o meu filho amado,
em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a sua cabeça. Isso tem que acontecer no batismo nas águas, quando a pessoa sinceramente, ela se arrependeu dos seus pecados, sinceramente, conscientemente, foi sepultada nas águas. Quando ela se levanta, o certo é ela receber o Espírito Santo, os céus se abrirem. Esse é o protocolo. É os céus se abrirem e ela ouvir essa voz. Tu és minha filha amada, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, essa voz acontece dentro da gente quando há o arrependimento sincero. Não é uma obrigação, não é simplesmente, eu quero ser obreiro, eu quero servir a Deus, vou me batizar. Não, não é isso não. Você tem que primeiro se arrepender. Porque sem o arrependimento não há perdão de pecados. Primeiro tem que haver o arrependimento. Não adianta a pessoa batizar-se nas águas sem ter arrependido. Aí não acontece nada. Ela entrou uma pecadora seca e saiu uma pecadora molhada, mais nada. Não. Tem que haver o arrependimento. Jesus é a porta que dá acesso novamente ao jardim do Éden, porque o homem foi expulso, foi separado de Deus, morreu para Deus. Mas quando a pessoa se arrepende e passa por essa porta, quer dizer, do arrependimento, a crença no Senhor Jesus, batismo nas águas, recebimento do Espírito Santo, então ela entra no reino de Deus, ela entra no reino da vida eterna. É isso que tem que acontecer. Não interessa o nome da igreja, religião, nada disso interessa. Interessa o seguinte, é você ter um envolvimento com o Senhor Jesus pessoal, mas isso só é possível quando a pessoa sinceramente se arrepende. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer salvar, Ele quer restaurar, ou melhor, Ele quer ressuscitar todos aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, que antes era perseguidor implacável, perseguidor dos cristãos. Ele era cruel, mau, perverso. Ele achou lugar de arrependimento e ele se rendeu. Então há chance para você também. Há chance para você. Você, por exemplo, que carrega consigo um ressentimento, uma mágoa. Você carrega consigo o peso da mágoa, o peso do ressentimento, do ódio, da sede de vingança. Você carrega consigo. Como é que você pode ser batizada nas águas com esse peso dentro da sua alma? Primeiro você tem que arrancar isso aí. Você tem que eliminar esse sentimento ou ressentimento, ou esse peso que impede você de ressuscitar. É como a mágoa, o ressentimento, é como uma base de concreto em cima da alma. E ela está ali sufocada. Só mesmo quando ela se arrepende, é batizada nas águas por imersão e recebe o Espírito Santo, ela tem a plenitude da vida, a vida de Deus. Alguém me perguntou, bispo,
Quer dizer que se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ser salvo? Presta atenção. Você viu o caso do ladrão na cruz. Ele, na última hora, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem crê no Senhor Jesus não morre. Ressuscita no paraíso quando adormece. Então, a resposta é essa. Se você tiver tempo para se arrepender no último minuto da sua vida, no último minuto, você, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim, você é salvo. Naquele momento. Agora, por outro lado, se você viver 20, 30, 50, 100 anos na igreja, servindo, fazendo a obra de Deus, servindo a Santa Ceia, servindo, dando oferta, sendo fiel nos dízimos, etc., mas carregar consigo uma mágoa, quando você morrer, não tem salvação. Porque você não perdoou. Como que você pode receber um perdão tão grande, infinitamente grande, e não perdoar uma coisa tão insignificante contra a pessoa que feriu você? Então, e repito, o perdão não é uma questão de sentimento. Você não tem que sentir para perdoar. Você tem que obedecer, perdoar de verdade. Olha, eu perdoo. Quer dizer, por exemplo, vamos falar assim, você vê a pessoa que fez mal a você sendo condenada, vai para a forca, aquela pessoa está indo para a forca, colocaram a corda no pescoço dela, e ali vão tirar o chão dos pés dela, ela vai ficar balançando e vai morrer sufocada. Então, se você fala assim, olha, eu perdoo essa pessoa, você está dizendo, olha, salva ela, eu quero que ela viva, eu quero que ela seja livre. Isso é que é perdão. Não é você sentir pena, não. Nem aquele sentimento de pesar, não. É uma atitude. Perdão é uma atitude. Você perdoa. Aí você não sente vontade de perdoar. Então ora pela pessoa. Oh, meu Deus, eu peço por essa pessoa que eu tenho mágoa, que eu tinha mágoa, ou que eu tenho mágoa. Eu peço por ela, eu perdoo essa pessoa. Então, na mesma hora, aquela pessoa é livre da forca, da morte, e você também. Entendeu? Ficou mais fácil você entender o que é perdão. Porque se você depender do seu coração para perdoar, você não vai perdoar nunca. Porque o coração é perverso. O próprio Deus fala que o coração é perverso, é enganador. Então a gente não vai seguir a voz do coração, a gente vai seguir a voz de Deus. Perdoa. Ore por essa pessoa. Então ela vai ser perdoada. E você também. E aí você vai ficar livre. Nós postamos aí um belíssimo testemunho dessa senhora que perdoou e a vida dela foi transformada em não sei quanto tempo, 6 meses, 3 meses, 4 meses, não sei quanto tempo de igreja, mas ela teve a sua vida transformada. Ela salvou a sua filha que estava morrendo. Que o médico disse, olha, mamãe, não fui eu que curei, não, foi Deus, porque eu não tinha condições, eu não tinha nada que fazer. Então, amiga e amigo, quando a gente segue
as regras, os mandamentos do reino de Deus, então a gente está se sujeitando ao governo do reino de Deus e rejeitando o governo deste mundo, do inferno. E isso que Deus quer. Ele quer ação, atitude, não é sentimento. Mas a pessoa, quando o faz, tem que fazê-lo conscientemente. Não, eu quero fazer isso. Eu decido. Não é, o bispo falou, o pastor falou, Beltrano. Não. Eu resolvo obedecer essa palavra. Minha amiga, meu amigo, o templo maravilhoso que foi feito por Salomão, depois refeito por Herodes, aquele templo acabou. Não ficou pedra sobre pedra, imagine. As pessoas que se arrependem dos seus pecados, essas vão viver por toda a eternidade, para a glória de Deus. Entendeu? Não ficará pedra sobre pedra. Imagine, se não fica pedra sobre pedra. O templo de Salomão, a réplica aí em São Paulo, também não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai acabar, tudo vai pegar fogo. Essa terra vai pegar fogo, minha amiga, meu amigo. Você sabia disso? E Deus já falou através de João que novos céus e nova terra virão, porque as coisas velhas já passaram. Novos céus, nova terra. Então, saiba disso. Os céus que hoje existem, lá no céu, Deus sabe que o diabo conhece, porque ele esteve lá, quando era anjo, arcanjo. Então, tudo que ele viu lá vai ser desfeito e tudo novo se fará. Ele não vai saber. Lá no inferno ele vai ter consciência do que era o reino dos céus, mas não vai saber, não vai ter ideia do que é lá. Como nós, aqui na Terra, não sabemos, não temos ideia do que é hoje lá. Imagine os novos céus e nova terra. Amiga e amigo, cuide da sua alma, porque ela é eterna. Ela é eterna. Quer você queira ou não, quer você creia ou não, não importa. Não interessa. Não interessa a opinião minha, sua, com respeito ao que está escrito. O que está escrito, está escrito e será feito. O que Deus falou, acontece. Ele mesmo fala. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Não voltará. Você vê essa guerra lá no Oriente. Você vê, eu creio que esta guerra é o princípio das dores. Isso é um sinal claro, evidente, de que o nosso Senhor Jesus está às portas. E só não atenta para isso quem está morto nos seus delitos e pecados, morto nos seus desvaneios, nos seus sonhos mesquinhos, miseráveis com respeito a este mundo. Aqueles que estão mortos nas suas vaidades, nos seus pecados, nos seus delitos, não conseguem enxergar. Mas quem tem um pouquinho de conhecimento do que está escrito, do que Deus falou, Jesus é quem falou, não ficará pedra sobre pedra. Ele disse, vos digo que não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele fala aqui, eu creio, é a minha fé. Não era só ali naquele local, mas em toda a terra não ficará pedra sobre pedra. Não é à toa que os magnatas deste mundo estão fazendo suas casas, enterrando, fazendo lá a 20 metros de profundidade, fazendo os seus bunkers, quer dizer, seus esconderijos guardados, protegidos das bombas que eles mesmos estão criando. Ninguém vai sobrar, não vai haver pedra sobre pedra, imagine ser humano. Então, cuide você da sua alma. É isso que você tem que fazer. Jesus disse, eu sou a porta, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagem para sempre, para toda a eternidade. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo venha fazê-los entender a sua voz, a sua palavra, e pesar na balança, conferir do que está escrito com o que está acontecendo agora, já neste momento. Você pode conferir, pega a Bíblia, as profecias lá de Daniel, que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Deus vai permitir, está permitindo que a ciência se multiplique. Ele é a própria sabedoria, a ciência, o entendimento, a inteligência. E ele dá a capacidade para nós, seres humanos, para que nós venhamos usar essa capacidade, essa inteligência para o nosso bem-estar, usar nosso intelecto para ler, por exemplo, a sua palavra, entendê-la e colocar em prática. Ou então, deixar passar, ignorar. Mas não ficará pedra sobre pedra. Pode ter certeza disso. Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Não interessa o grau de sabedoria, de grandeza, de poder, de dinheiro, de quantidade de dinheiro. Nada disso interessa. Nada disso interessa. Jesus falou, que é o texto que despertou a minha fé. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, não perca a sua alma, minha amiga. Ela é mais preciosa do que tudo que você vê, tudo que você tem, tudo que você pretende ter, tudo que você sonha, tudo que você pretende sonhar. A sua alma é mais preciosa. Coloque a sua alma em segundo plano. Primeiro plano, Jesus, que é o Salvador da alma. E a sua alma nas mãos dele. E você venha a viver a eternidade. Deus abençoe, então, a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.